João Marcos de Souza, vice-presidente da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital FENAFISCO. Senador Paulo Paim, cumprimentando Vossa Excelência, estendo os cumprimentos aos demais colegas aqui presentes na mesa. Queria, assim como os demais que antecederam, parabenizá-la pela iniciativa, senador. Se nós tivéssemos aqui nesta casa mais pessoas como Vossa Excelência, talvez o Brasil pudesse estar dormindo de forma diferente, sonhando de forma diferente com o nosso futuro. Infelizmente, aqueles que deveriam representar o Brasil, representar nossos estados, nem sempre condizem com isso nas suas atitudes do dia a dia. Mas queria parabenizar Vossa Excelência, porque em todas as causas que envolvem não só servidores públicos, mas o Brasil, o nosso país, Vossa Excelência sempre está do lado correto e queria parabenizá-lo nesta ocasião. Eu queria lembrar aqui que o doutor Leomar, do Ministério Público do Trabalho, falou sobre o termo que se usa, né, de responsabilidade fiscal, né? Dizem, eu lembro que quando a votação ali na Câmara, senador, um deputado do qual eu recuso a falar o nome, porque ele não merece ser nominado aqui, ele virou para aquelas pessoas que estavam ali na galeria e disse que somente contrária a essa proposta eram aqueles vagabundos que, ao invés de estarem trabalhando, estavam ali fazendo arruaça naquele momento de votação. Então, ao dizer não, foi um deputado muito conhecido nosso em muitas causas aí. Na verdade, senador, não há ninguém, eu acho que não há nenhum cidadão brasileiro que seja contrário ao equilíbrio fiscal. Acho que se perguntar para qualquer um de nós, todos nós somos favoráveis a isso. Agora, nós somos servidores, nós somos corporativistas, sim, lógico que somos, nós temos as nossas demandas, mas nós somos, antes de tudo, nós somos cidadãos brasileiros. E como tal, nós nos preocupamos com o nosso país, não apenas com o nosso bolso, com as nossas conquistas, mas com aquilo que é o futuro da nossa nação. Quando nós olhamos uma medida que vai levar o nosso país àquilo que todos nós estamos vendo, que nós ouvimos em números demonstrados aqui, nós como cidadãos estamos preocupados, não apenas como servidores, mas como cidadãos brasileiros. Nós devemos pensar nessa nossa questão: quem vai pagar essa conta desse ajuste? Qual é o custo desse ajuste para a nossa sociedade? Será que nós estamos dispostos a pagar esse preço? Será que a nossa sociedade está disposta a pagar esse preço? Para mim, pessoalmente, seria muito cômodo estar lá no meu estado, com a minha filha de quase 4 anos, brincando com ela e curtindo o crescimento dela ao lado dela. Eu sou servidor estadual, no primeiro momento isso não iria nos atingir, é apenas para os servidores da União. Mas não temos dúvida de que isso vai ser levado aos estados e vai ser levado aos municípios. E mesmo que não fosse, eu como cidadão brasileiro não saberia ficar calado na minha casa, vendo o futuro da minha filha e dos filhos deste deputado que falou aquelas asneiras em plenário, sendo destruído por conta de uma medida dessa, sem sequer nos manifestarmos quanto a isto. Nós temos visto, senador, que não se fala mais do 257. Pararam de falar do 257, que atingiu os estados e municípios. Quando veio a 241, agora 55, acabou o 257, que era urgente, precisava fazer isso para salvar os estados e os municípios, mas não se fala mais nele. Mas isso é estratégico. Porque a partir do momento que se aprovar 55, não há dúvida que para qualquer estado e qualquer município que queira renegociar a sua dívida com a União, será obrigado que ele faça essas mesmas medidas no seu estado e no seu município. Nós não temos nenhuma dúvida quanto a isso. Essa é a razão de que ele não está sendo votado assodadamente aqui no Senado também. Nós temos uma situação fiscal muito pior nos estados e municípios do que na própria União. Então não vai se exigir que eles façam isso? Se a União está fazendo esse sacrifício, não vai se exigir que os estados e municípios o façam? Logicamente que chegará até nós. Agora, o que não se diz é que se os estados e municípios estão na situação que estão, é porque para eles foram passados encargos e obrigações e não foi passadas as receitas correspondentes. Os estados se obrigaram a contratar funcionários, aumentaram as suas estruturas para atender demandas que a União não estava atendendo e que foi passado para que os estados e municípios o fizessem e não tiveram as receitas para isso. Nós temos visto que esse projeto, toda a economia dele é apenas e unicamente para pagamento de dívida. Não há nenhuma previsão de aumento de investimento, de crescimento do nosso país, até porque seria um contrassenso do que se propõe. Como vamos fazer investimentos se nós poderíamos construir hospital e não podemos contratar médicos? Como é que vamos construir escolas se não vamos poder contratar professores? Como é que nós vamos fazer alguma demanda se não vamos ter profissionais para trabalhar ali dentro? Se nós podemos, no máximo, repor aqueles em algumas áreas, as outras nem isso poderá ser feito. Quantos brasileiros vão ter que morrer para que nós possamos pagar essas altas taxas de juros?
Graça, você falou do futuro das suas filhas que estão terminando os cursos universitários. Suas filhas estão felizes, estão terminando. Quantas gerações precisam ser perdidas com o declínio que haverá na educação brasileira, que já é deficiente, e que terá uma pior qualidade a partir da aprovação dessa PEC? Quantos filhos nossos não terão nem essa chance de chegar na universidade? Nós vimos agora, esses dias atrás, uma reportagem falando dos Estados Unidos, do quanto os universitários estão lá enrolados com os seus financiamentos universitários, altos valores que estão devendo. Isso vai acontecer aqui no Brasil também? É isso que nós vamos ver para os nossos filhos? Maria Lúcia falou do nosso gasto primário comparado com outros países, né, Maria Lúcia? Mas nós temos outro dado importante para comparar com outros países, a nossa alta taxa de juros. O que é que justifica que o Brasil pague 14% de taxa básica de juros, que tem uma taxa básica de 14%? Nós estamos com a taxa de juros igual a da Nigéria, igual da Uganda, igual da Ucrânia. Com todo o respeito a esses países, mas olha o tamanho da economia brasileira, olha a nossa estrutura, olha a nossa riqueza, e nós pagamos a mesma taxa que esses países. O que justifica isso? A Rússia, um dos países mais sabidamente corruptos do mundo, fala-se muito da corrupção brasileira, mas a Rússia é maior do que a nossa, tem uma taxa de 10%, uma taxa no mínimo 40% menor do que a nossa. O que justifica essa nossa taxa, se não for para dar dinheiro para aqueles que não precisam? Nós vemos que os juros consomem mais de 40%, os juros e a rolagem da dívida consomem mais de 40% do orçamento do Brasil. O que justifica isso? Em plena crise, pode olhar os balanços de qualquer banco brasileiro e vejam se todos não tiveram seus lucros aumentados. Empresas quebrando, empresas falindo, mas os bancos cada vez mais ricos. Eu sempre digo, o dinheiro ele não acaba, ele só muda de mão. Quando interessa ao capital, ele não investe, ele para de investir. Quando interessa a ele segurar o dinheiro, ele segura e passa a ganhar somente com juros. Hoje é muito mais vantajoso ganhar-se com juros do que trabalhar. Está muito mais fácil você ganhar com juros do que no trabalho. Aqui foi falado do combate à sonegação. Nosso colega Marcos Antônio falou do combate à sonegação. Dr. Leomar falou dos empréstimos do BNDES para grandes empresários. Mas se esses empréstimos são enormes para grandes empresários, pior é que o Brasil perde em sonegação e em renúncias fiscais. Só na esfera federal é estimado em mais de 500 bilhões a sonegação no Brasil. Isso sem falar dos estados e dos municípios. Os benefícios e as renúncias fiscais são verdadeiras caixas pretas aqui no nosso país. Nós temos empresas que, além de pegar esses empréstimos subsidiados do BNDES, também possuem grandes renúncias dadas pelos governos, tanto do federal quanto dos estados e municípios, e sem sequer que a população saiba quanto isso representa. Quando falam os institutos da carga tributária brasileira, que ela está em 30 e poucos % do PIB, realmente ela está. O que eles não falam é para quem ela está. Para quem ela representa isto? Porque uma das coisas que não se fala no Brasil é da injustiça da forma como a tributação é feita aqui. Nós temos uma grande centralização dos nossos tributos no consumo, com muito pouco na renda e no patrimônio. Quando se fala do imposto sobre o consumo, quem paga esse tributo não é o empresário. Não é o empresário. Somos nós, quando vamos no estabelecimento comprar um pão, quando vamos lá comprar uma carne, um arroz, um remédio na farmácia, somos nós que pagamos esse tributo. O empresário é meramente o repassador desse dinheiro para os cofres públicos, porque ele embutiu no preço. E no consumo, o imposto faz parte do produto. Ele está dentro do preço, somos nós que pagamos. Mas nós costumamos aplaudir o sonegador. Aplaudimos quando ele sonega o imposto, sem sequer nos atermos que ele está tirando o nosso dinheiro. Então, combater a sonegação é muito e muito mais eficaz do que qualquer medida de contenção de gastos que está se propondo. Se combater essa sonegação, nós teríamos um resultado muito mais efetivo e muito mais prático. Se nós verificássemos as renúncias fiscais que estão sendo feitas, os benefícios fiscais concedidos, a sua necessidade, nós teríamos muito maior efetividade para a nossa população, porque esse dinheiro, sim, poderia ser revertido em benefícios à população. Quando nós vemos que a pessoa física no Brasil, o imposto de renda da pessoa física é maior do que aquele que as empresas pagam no imposto de renda de contribuição social sobre o lucro líquido, nós vemos que alguma coisa está errada. Se nós, pessoas físicas, pagamos mais imposto de renda, que o nosso é salário, não é renda, do que os empresários,
Alguma coisa está errada no nosso sistema. E ninguém fala nisso. Vamos cortar as despesas, vamos arrochar os servidores. Mas vem cá, e aqueles que deveriam estar pagando a sua contribuição? Esses não estão pagando. Nós temos aqui dentro do Congresso uma PEC, a PEC 186, que está na Câmara, pronta para plenário já há algum tempo. Essa PEC está tramitando desde 2007. É uma PEC que dá à administração tributária uma autonomia, uma possibilidade de fazer o seu serviço de forma isenta e de forma justa. Nós estamos falando de 2007 a 2016, 9 anos, esta PEC sequer foi votada na Câmara. A PEC atual 55.241 na Câmara, em pouco tempo já está aqui no Senado, pronta para que passe a valer nas normas jurídicas brasileiras. Agora, aquilo que é bom para o Brasil, sentam em cima e não passam. Querem ajudar o Brasil? Vamos ajudar, vamos aprovar aquilo que é bom para o Brasil. Vamos aprovar uma PEC que dá à administração pública, à administração tributária, as condições de cobrar de quem deve aquilo que deve, de fazer com que os cofres públicos tenham aquele dinheiro que é dele. Hoje, o servidor faz muito com pouco. Se essa PEC for aprovada, senador, nós teremos que fazer muito mais e com nada. E com nada. Já indo para a conclusão, nós temos um congelamento, senador, na baixa orçamentária. Quando se falava da chegada da crise, eles diziam que os motivos que ela viria para o Brasil eram mundiais, e que o Brasil não ia ficar fora desses efeitos. Ela é uma crise mundial, então não seríamos nós que passaremos ao largo. Mas agora, para sair da crise, quando o mundo fala da saída da crise, já se prevê que no ano que vem o Brasil deve começar, o próprio Brasil deve começar a sair dessa crise. O Brasil precisa penalizar seu povo? Será que é necessário que nós aprovemos isso neste momento de crise, sendo que nós temos um horizonte previsto de que ele possa sair independente da aprovação dessa PEC ou não? Qualquer pessoa que ama o Brasil, ele precisa ser contrário a essa medida. A população precisa saber o que vem dessa medida, da forma como ela está. A mídia não passa essa verdade para o povo. Será que o cidadão brasileiro iria optar pelo pagamento de juros, de agiota, em troca da vida de um filho seu? Que é o que nós veremos com a precarização maior ainda da nossa saúde? Se hoje nós já vemos pessoas morrendo na fila da saúde, nós não veremos muito mais? Será que o cidadão diria, vamos pagar juros para as dívidas do Brasil e vamos deixar nossos filhos morrerem? Será que eles falariam isso? Será que eles iam abrir mão, Graça, da educação desde a base até o nível universitário do seu filho, deixando somente quem pode pagar concluir o ensino com qualidade? Será que ele iria concordar com o aumento da violência, que com certeza advirá dessa falta de investimento público na nossa segurança pública? Então é necessário que nós reflitamos, é necessário que nós levamos à nossa sociedade essas questões para que eles saibam o que nós vamos fazer. Senador, apenas juntando as propostas do nosso João Domingos, uma proposta. Por que nós não dividimos essa conta? Se realmente essa proposta é séria e está pensando no interesse do Brasil, por que então nós não propomos que de todo o ganho de arrecadação que tiver, ao invés de deixar tudo para pagamento da dívida, pelo menos 50% disso não seja reservado para investimentos e para reinvestimento na estrutura do país? Por que nós não reservamos só 50% do ganho de arrecadação para pagamento da dívida? Vamos deixar metade desse ganho nosso, desse esforço que nós teremos, que o Brasil fará, 50% desse ganho de arrecadação para que possa ser reinvestido, para que possa ser contratados professores, para que possa ser construídas escolas, hospitais e infraestrutura do Brasil? Então vamos dividir essa conta, vamos propor uma emenda que faça essa divisão, que 50% desse ganho de arrecadação possa ser reinvestido e apenas 50% fique para esse ajuste fiscal. Vamos refletir, senhores, é a nossa hora, nós precisamos nos unir, o sindicalismo público brasileiro passa por um momento de necessidade de união e somente assim que nós podemos reverter essas medidas, que é apenas uma de muitas que virão. Muito obrigado. Muito bem. João Marcos de Souza, vice-presidente da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital FENAFISCO.